Nosso programa de hoje, nós vamos conversar no programa de hoje com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão. E o Tribunal de Contas é esse órgão que foi criado para olhar, fiscalizar, meter os olhos e julgar as contas dos gestores públicos, orientar também. E hoje o Tribunal de Contas tem um amplo trabalho de auditoria da saúde, auditoria da educação, auditoria, acompanhou a Covid, tem acompanhado muito a questão de contratação de prestadores de serviços, cumprimento e outras ações mais. Tudo isso hoje no programa, nessa entrevista com o Fernando Catão. Muito boa tarde, Catão. Seja bem-vindo aqui ao programa Tambaú. O debate já está quase no fizinho dessa sua segunda passagem pela presidência do Tribunal de Contas. Boa tarde a você, seja bem-vindo. Posso dizer que boa tarde a todos os seus telespectadores e dizer do prazer de vir aqui ao final de um mandato, até para prestar contas e de forma mais direta com a população. E antecipadamente já agradecer o apoio recebido aqui durante todo esse período pela imprensa, por vocês aqui também, que sempre nos apoiaram, sempre divulgaram, e o apoio ao tribunal é sempre divulgar exatamente esses pontos que você tem levantado aí. O Tribunal de Contas veio por outras pessoas, às vezes é bem entendido, às vezes não é bem entendido o Tribunal de Contas, né, pela população, às vezes o Tribunal de Contas toma uma decisão, com as prefeituras pequenas o Tribunal de Contas é rigoroso, com os maiores não é bem assim, mas o que é que o Tribunal de Contas está fazendo? Cadê o Tribunal? Como é que a gente pode explicar o papel, a função do Tribunal de Contas para a nossa população? O seguinte, nós andamos no fio de uma navalha. Na realidade, nosso campo de caminhar é um fio de uma navalha, porque você está entre dois partidos. É o encarnado e o azul, daquele tempo antigo do pastoril. Você, no interior da cidade pequena, geralmente o que você tem é um partido no governo e outro na oposição. Se você julga de uma forma, agrada a oposição. Desagrada a situação. Se você julga de outra forma, agrada a situação e desaprova a oposição. Então, nós colocamos isso de lado, não tem essa posição do tribunal. Você veja que o seguinte, o jurisdicionado mais importante do tribunal é o governo do estado. Vamos com 4 contas rejeitadas. Pois é, isso é interessante. Passou-se muito tempo, era comum a imprensa dizer, olha, o Tribunal de Contas não reprova a conta de governador. Mas, claro que eu me lembro aqui, teve uma conta de Wilson Braga que foi reprovada lá atrás, aí depois de muito tempo, Roberto Paulino, mas agora o Tribunal de Contas emendou, né? Reprovando contas de governador. O que é que houve? O que é que mudou? O seguinte, o tribunal tem cada vez mais estabelecido, e isso é uma transição, isso é um processo, isso não acontece de forma instantânea. Mas, por exemplo, o tribunal vem chamando a atenção do governo do estado quanto à questão das contratações precárias e os chamados codificados, que ninguém sabia onde trabalhava, ninguém sabia como era gasto esse recurso, e não foi computado, e acho corretamente não foi computado esse recurso para a saúde. E em cima desse ponto é que veio todo o problema das contas do governo do estado. Sabidamente, essa questão de saúde é uma questão muito sensível, não só aqui na Paraíba, mas no mundo todo, no Brasil todo, é uma questão importantíssima, porque você cada vez eleva mais o gasto. Praticamente, eu posso dizer a você que você não tem mais nenhum município que não gaste acima do limite constitucional na educação e na saúde. A grande questão é a seguinte: tem melhorado o serviço de saúde do estado que eu falo no sentido lá da palavra, a saúde pública tem melhorado? Tem avanços, mas também tem pontos que não saem do zero. E não é mais a questão de recursos, é a questão de você melhorar a gestão, é a questão de você impor metas, é a questão de você ter noção de custo. Por exemplo, quanto é que custa um atendimento no Hospital de Trauma de Campina Grande, quanto é que custa no Hospital de Trauma de João Pessoa? Na época que tinha as organizações sociais, era praticamente 5, 6 vezes mais. Então, isso é o que o tribunal anda procurando, fazer uma reflexão com os seus jurisdicionados, no sentido de que os serviços que a população necessita, ele tem que melhorar. O Tribunal de Contas, você na presidência do Tribunal de Contas, recentemente fez uma auditoria que não é assim, não é uma coisa corriqueira, mas ao mesmo tempo botou auditores do Tribunal de Contas em vários municípios, mais de 70 municípios, mais de 80 municípios, e fazendo a fiscalização instantânea na saúde. O que é que resultou dessa auditoria? Olha, na realidade, foi os 2 primeiros auditorias que nós fizemos, chamamos uma auditoria coordenada, onde
fiscalizamos 2 aspectos. O primeiro foi a unidade básica de saúde. Por que a unidade básica de saúde? Porque essa é a porta de entrada no sistema SUS, essa é a porta de entrada no sistema de saúde. E aí precisa ter um atendimento de boa qualidade para a população e eficiente do ponto de vista médico. E o outro que nós procuramos também foi a parte da educação básica. Tudo começa na educação básica. Então espalhamos num só dia, na mesma hora, iniciando... Essa da educação você já vinha fazendo mesmo antes de assumir na presidência, você coordenava auditorias na educação, né? Na educação já tínhamos feito, na sucessão dos prefeitos que estão agora no cargo, nós fizemos um estudo sobre a saúde e educação dos municípios e não foi dado a nenhum prefeito dizer que assumiu sem saber como era o retrato, o 3x4 da saúde e da educação do seu município. Então isso foi feito individualmente para cada município. Nessa auditoria coordenada, nós olhamos os sistemas. Então, por exemplo, na questão da saúde, nós fomos a 150 municípios no mesmo dia. Isso tudo ligado com o Tribunal de Contas, já vindo as informações, já vindo todos os dados. Outra equipe já estava pegando aqueles elementos, fazendo um relatório. No dia seguinte já tinha um relatório. E aí, mais 2, 3 dias, um relatório para cada unidade fiscalizada. O objetivo do tribunal disso aí é fazer uma fiscalização. Só fiscalização? Não, é orientar o gestor. Você há de convir que não pode. Eu acho que não falta dinheiro para colocar um vidro numa escola, numa janela. Não falta dinheiro para ter um banheiro limpo numa escola. Então isso que se diz, olha, não falta dinheiro, o problema é de gestão. A gente pode dizer isso? Eu acho que... As auditorias chegaram a essa conclusão? Eu acho que nós temos uma crise de gestão, tanto na educação quanto na saúde. Você vai analisar o desempenho da escola pública no ensino de matemática e português, ainda tem uma nota, ainda se nota algum avanço. Mas nas demais matérias não existe, simplesmente porque também não existe nem professor. E aí você tem na saúde, você tem uma despesa crescente na saúde, e olha que o tribunal tem ferramentas que hoje o cidadão pode até fiscalizar a data do remédio que está lá no posto de saúde do seu município. E são trabalhos que o tribunal faz para a nossa auditoria, mas que transborda para a população. O que nós precisamos, e precisamos de momentos como esse, de conversar com a sociedade, nós precisamos agregar a sociedade nessa fiscalização. Porque não podemos ver tudo. Por exemplo, esse ano nós apreciamos mais de 6.800 processos, mais ou menos. Não é um número pequeno. Analisamos, recebemos 1.400 denúncias. Dessas apuramos mais de 70% dessas denúncias, outras estão sendo apuradas. Então é um trabalho, cada vez, eu digo sempre que nós somos condenados pela eficiência, ou seja, cada vez você é mais eficiente, mais a população confia e mais demanda. E aí é preciso que haja um entendimento que há necessidade de estabelecer metas, estabelecer objetivos na questão da gestão pública. A legislação brasileira é muito clara nessa questão do planejamento. Você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem o planejamento estabelecido pelo PPA, pela lei orçamentária. O que você precisa é, dentro dos programas, estabelecer as metas e fiscalizar essas metas. Essas fiscalizações têm ajudado a melhorar a gestão? O Tribunal de Contas já percebe, por exemplo, uma melhoria na gestão? O que é preciso fazer para mudar mesmo, tanto a gestão da educação quanto da saúde? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos evoluindo. Aqui na Paraíba, o tribunal tem dado uma contribuição muito forte aos jurisdicionados. Nós hoje estamos emitindo do terceiro quadrimestre o relatório consolidado dos 87 sistemas de previdenciário do Estado. O Estado, junto ao Estado com o município, tem 80 regimes próprios de previdência que requer do tribunal uma atenção toda especial. Por quê? Você vai chegar, se você não faz essa fiscalização, você vai chegar em municípios onde o servidor vai chegar ao fim de sua carreira e não tem dinheiro para aposentadoria. Isso é de uma gravidade absoluta. Nesse caso, por exemplo, que eu falei dos codificados, que o tribunal se insurgiu, teve também outro fator que causa dano ao erário. É que essas pessoas que foram contratadas não foi recolhido a obrigação patronal. Nada de previdência. E isso quem vai sofrer lá no futuro é o servidor. Então nós somos um tanto quanto funcionário guardião dessas coisas, estamos olhando o futuro. Então isso é de uma importância fundamental. Esse relatório, por exemplo, é um relatório que está publicado hoje. E qual é o quadro da Previdência nos municípios? É ruim? É bom? Olha, tem melhorado. O tribunal, aos poucos, não adianta você querer uma situação que foi formada ao longo de anos, dezenas de anos, você dizer que a partir de amanhã vai resolver.
Eu tenho acompanhado, agora não, mas recentemente não, eu acompanhei algumas situações no interior que era assim, o prefeito terminava os 4 anos devendo ao município, quando dizia assim, eita, as contas vão ser rejeitadas porque você não recolheu a Previdência. Não dá, vamos doar aquele terreno, repassar aquele terreno, aquele galpão acolá para a Previdência, isso ainda ocorre? Não, isso está vedado, isso está completamente vedado, tem que haver o recolhimento. Nós, aqui na Paraíba, estamos avançando, você tem municípios que têm já uma reserva previdenciária importante, como é o caso da própria João Pessoa, a Cabedelo é um exemplo, tá certo? Aí você vai, por que Cabedelo é um exemplo na questão previdenciária? Porque tem uma gestora que está há anos e anos lá e é uma verdadeira, vamos dizer, do regime de previdência. Então você nota que há uma melhoria na qualidade do pagamento, cada vez nós estamos exigindo que se pague mais até chegar aos 100%. Agora, não podemos deixar de ver certos problemas que vão surgir. Você já tem municípios onde a despesa previdenciária chega a 60%, 70%. Isso quer dizer o quê? De cada R$1 que você paga a um servidor, você está recolhendo 0,70 para a Previdência. E isso é insustentável. Como também outro fenômeno está acontecendo, é o número de servidores ativos está diminuindo, e todo mundo sabe que a Previdência se equilibra entre os ativos e inativos. Os ativos é que geram receita para os inativos. E evidentemente que esse número está desequilibrado e precisamos ter vínculos, cada vez mais vínculos, que não seja precário com o Estado. E aí, nesse campo, a história de contratação de prestador de serviço acaba fazendo essa balança de ativos diminuir, né? Exatamente. E aí você tem, como eu tenho dito, tem municípios onde eu digo, isso é uma posição minha, pessoal, que não há gestão pública, há gestão do administrador de plantão, porque se tem mais servidores na prefeitura com nível precário do que do que contratados efetivos, então mudou o prefeito, muda tudo. E isso aí nós estamos cada vez mais e fiscalizando, até porque estamos sentindo que isto faz uma influência muito forte na eleição. Essa questão tem dado reprovação das contas, mais contas de prefeito, não é isso? Esse é um dos fatos. Foi um critério adotado. Dos fatos, nós temos que, eu tenho defendido no tribunal, vou voltar a relatar agora e vou lutar para que o tribunal, primeira coisa, tenha um entendimento único sobre essa questão. Ou seja, nós temos que fazer reuniões internas e nos pacificarmos a posição da auditoria com a posição do Ministério Público e a posição do Conselho. E aí definir para os jurisdicionados como é que o tribunal enxerga essa realidade. E a partir daí de estabelecer, porque é um instrumento importante, eu gostaria de deixar isso bem claro, é um instrumento muito importante para a gestão pública. Eu digo por exemplo, a questão da pandemia, onde foi preciso ser reforçado todo o quadro de saúde, que não precisa estar nesse nível hoje. Então imagine se todas aquelas pessoas tivessem entrado no Estado, através de um concurso público ou de qualquer outra forma, de forma efetiva, o Estado vai carregar essa pessoa por 50, 60 anos. É isso quanto dura hoje a entrada de uma pessoa no sistema previdenciário, 50, 60 anos, as pessoas estão vivendo mais. Além disso, aos dependentes, aos herdeiros, e tudo isso faz parte de um estudo atuarial que precisa ser feito e precisa ser conduzido com melhor responsabilidade. Com relação a isso, me parece que o senhor disse que vai tentar uma posição única lá no tribunal. Mas me parece que já tem, por exemplo, codificados, esse era do Estado, isso aqui já é ponto pacífico, isso aqui está colocado, já deu rejeição de e registre aí que o governo do Estado fez um esforço nessa última conta, havia um parecer do Ministério Público de reprovação das contas também, inclusive o relator ia votar também pela reprovação, pelo contrário. A defesa atuou do governo do Estado, atuou através do Procurador-Geral, deu alguns informes que o Pleno autorizou encartar no processo e transformou o parecer em parecer favorável. Por quê? Porque foi demonstrado o esforço do governo para resolver esse problema. Isso aqui está pacificado. Agora, eu tenho acompanhado aqui, estou vendo também, por exemplo, quando os prestadores, a contratação precária que você chama, é que a imprensa chama mais prestador de serviço, que é como as pessoas entendem, mas a contratação precária, quando o contrato de um único servidor tem mais de um ano, passa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então isso aqui está ensejando a reprovação de contas. É também pacificado isso aqui? Não, nós temos que estabelecer isso. Nós temos que definir isso, ou seja, porque a contratação é por tempo determinado. Então, nós temos que receber o contrato, o tempo determinado e qual objeto. Isso aí é o que define um contrato. É o valor, o objeto e o prazo. E esses contratos não estão vindo. Então, o tribunal vai começar, e para fazer isso, nós temos que ter estrutura computacional para organizar isso, porque isso você não pode
está olhando 30 mil contratos, 40 mil contratos. Tem que ter sistema. E aí vem o outro campo onde o tribunal tem avançado muito, que é de em cima dos sistemas computacionais, com inteligência artificial, com banco de dados plenamente estruturado, reforço na preparação do pessoal, reforço na quantidade, porque para nós fazermos isso aí, nós temos que ter, primeira coisa, um canal de recepção e temos que tratar essa informação. Não adianta a informação chegar no Tribunal de Contas e ela não ser transformada em conhecimento. E o conhecimento é para o próprio tribunal, para o seu próprio trabalho, para o gestor e para a sociedade. Catão, tem uma questão que eu tenho acompanhado também, eu leio o relatório, às vezes que sai das contas toda quarta-feira, quase toda quinta-feira, e a questão de licitação é um problema que me parece que é generalizado. Dificilmente tem uma conta que não seja reprovada que não tenha um problema de fraude à licitação.